Fala, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Todo mundo bem? Sossegado demais? Vamos embora. Mais uma aulinha se iniciando para vocês. Muito prazer para todos, por cá, Brunão. Galera, se liga só. Ainda aqui vamos trabalhar, né? Essa aqui é a nossa sexta aula da Lei 566, né? Vamos para cá para a gente poder fazer a esquematizaçãozinha daquela divisão no quadro, marota, né? Que você sabe como é que funciona. Naquela pegada, na pegada certeira. Opa, Bruno, essa linha tá mais reta que minha vida, né? Acho que não, viu, velho? Ficou meio feioso o negócio aqui, né? Mas vamos lá, só para poder fazer aqui uma divisãozinha para o quadro poder ficar organizado, para no final da aula você dar aquele print maroto, aquele print bacana, aquele print legal, né, meu? Galera, que legal. Olha só, senhores, na última aula a gente deu uma trabalhada sobre comissão de enquadramento, né? Olha que legal. A gente viu tudo isso, a ideia lá do prazo de 180 dias para o cara poder recorrer, né, no parágrafo único do artigo 122, prazinho de 180 dias para o cara poder estar recorrendo aí com relação ao ato que promoveu seu enquadramento, tudo isso. Na aula de hoje a gente vai estar trabalhando um tópico muito importante, que ele vai estar iniciando ali no artigo 23 da Lei Complementar 566. Que vai estar trabalhando justamente da ideia da posse e do exercício da função. Então, hoje, especificamente, a gente vai estar trabalhando aqui o artigo 23, tá? Esse artigo 23 é importante você saber que ele vai estar trabalhando com relação à posse e, além da posse, também a ideia do exercício da função, tá? Você saber alguns conceitos aqui, principalmente eu vou chamar a atenção de vocês aqui para prazos, tá, galera? Tem para onde correr, não. O que eu mais quero que vocês decorem aqui vai ser a questão de prazos, que é o que a banca mais gosta de cobrar, beleza? Então a gente começa no artigo 23 da Lei dos Senhores 566, tá? Que trabalha a ideia do Estatuto dos Policiais Penais do RN, e ele chega trabalhando primeiramente no artigo 23 a ideia do exercício. E o que é o exercício? O exercício, galera, nada mais é do que o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, quando você começa realmente a exercer, cuidado, não confundam nomeação. O cara, não é porque o cara foi nomeado que o cara está em exercício. Bruno, como assim? O cara está nomeado e ele já vai entrar em exercício? Não, vai ter prazos que vão envolver aqui. E é importante você saber isso. Então, toda vez que a banca falar, assinale o conceito de exercício. O que é o exercício? O exercício é justamente, né, o efetivo, tá? Exercício do cargo que você falou, mas o exercício do cargo que você passou, né, no concurso que você passou. Mas o termo técnico é o efetivo desempenho das atribuições. Então, veja, o que é o exercício? Efetivo desempenho das atribuições do cargo, tá? Aqui é o conceito técnico que vai estar lá no artigo 23, que é o que eu quero que vocês memorizem de antemão, tá? Então aqui artigo 23, conceitozinho técnico que a gente tem lá na Lei Complementar 566, beleza? Então aqui legal. Só que como eu falei para vocês, não basta a gente saber isso aqui, tá? Porque o principal que vocês têm que decorar é com relação a prazos. Porque o cara vai ter um prazo para poder entrar em exercício. E esse prazo vai ser de 30 dias. Mas não, como assim? Primeira coisa, para você entender a sistemática como é que funciona, né? Aqui a gente vai ter, o cara primeiro vai vir um ato de provimento dele, que normalmente vai ser uma nomeação, mas não necessariamente somente ela, pode ter outros casos. Depois da nomeação, a gente tem a figura, que é muito importante, que vocês também conhecem, chamada o quê? A ideia da posse, né? Então o cara vai tomar posse lá no concurso. Mas não é porque ele tomou posse que ele vai estar entrando em exercício, ele vai ter um prazo aqui para poder entrar em exercício. Legal? E aí ele entra em exercício no último caso. E aí eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque esse prazo aqui da posse para o exercício vem no parágrafo único do artigo 23, determinando que vai ser 30 dias. Então é muito importante vocês estarem decorando este prazo aqui dos 30 dias. A banca pode querer fazer pegadinha com relação a esse prazo. Show de bola? Então cuidado. Vamos lá, deixa eu fazer aqui no quadrozinho para vocês, para poder estar esquematizando. A primeira coisa, eu quero que vocês entendam. O cara vai poder entrar em exercício, o prazo é de 30 dias. Vai contar a partir do ato de provimento. O ato de provimento normalmente é uma nomeação, mas pode ser, por exemplo, uma readaptação, pode ser uma reversão. A gente viu na aula passada o que é provimento. É justamente eu prover o cargo público. Eu posso ter, por exemplo, a reintegração, a recondução. Então, a partir desse momento que eu tenho aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente o prazo para o cara poder estar entrando em exercício, tá? Da publicação desse ato, beleza? Cuidado! Então, olha só como é que funciona. Eu vou contar da posse ou da publicação. Quando que tem posse, Bruno? Posse é quando normalmente o cara ele vai estar para cargo efetivo. É quando tem nomeação. Então, veja, quando tem aqui, ó, o cara tomou posse no concurso. Aí começa a contar esse prazo de 30 dias. Mas existem cargos, por exemplo, se o cara for readaptado, se o cara for reintegrado, ele não vai tomar posse. Concorda comigo? O que é que vai acontecer?
Quando que começa a contar esse prazo de 30 dias? Começa a contar da data da publicação. Se o cara foi readaptado, o que é readaptado? O cara ele sofreu uma limitação físico-mental, né? Em que ele vai precisar ser compatibilizado com outro cargo. A partir do ato da publicação oficial da readaptação desse cara, começa a correr os 30 dias. Ou no caso da nomeação, a gente vai ter a ideia da posse também, começa a contar da posse dele os 30 dias para que ele entre em exercício. Show de bola? Olha, né, galera? Tranquilo demais, não? Massa demais. Olha, agora tome muito cuidado com relação ao seguinte. Tá? Existe uma disposição muito importante que eu quero que vocês entendam. Eu acabei de esquematizar para vocês aqui, ó, a ideia do quê? Primeiro eu vou ter lá, por exemplo, a ideia da nomeação. Você vai estar sendo nomeado, então tem uma nomeação. Depois da nomeação, não, né? Normalmente você entra em posse. E depois eu vou ter o quê? A ideia do exercício. Foi a mesma coisa que eu botei no quadro, mas aqui eu quero trazer para vocês agora uma coisa nova. O que acontece? Por exemplo, se você não entrar em exercício no prazo. Não. Posse, exercício. O que acontece? Se você tomou posse, mas não entra em exercício no prazo legal. Isso que eu quero que vocês tomem muito cuidado. Que a Lei Complementar 566 vai trazer o termo falando sem efeito. Ah, não, como assim? Veja, se você não entrar em exercício no prazo legal, o que vai acontecer? A banca vai dizer para você que o cara vai ser exonerado. Não. E eu vou botar um asterisco. Sem efeito. Sem efeito. A nomeação. É como se ela nunca tivesse existido. Ela é tornada sem efeito. A banca vai tentar confundir vocês. Eu vou botar até um olhinho aqui, ó. A banca vai tentar confundir vocês dizendo, senhores, tá? Que o cara vai ser demitido. Que o cara vai ser exonerado. Não. Se você não entrou em exercício no prazo legal, a contar da posse, torna-se sem efeito. Guarde essa informação, isso costuma cair em prova. E aqui é uma peculiaridade da o quê? Da Lei Complementar 566. Isso cai em prova, então muito cuidado. Outras observações importantes que eu quero que você entenda, tá? Eu quero que você entenda que lá no artigo 24 da Lei Complementar 566, ela vai trazer algumas peculiaridades com relação ao trabalho do policial penal. Aqui toma cuidado com algumas observações importantes. Eu quero que sempre que vocês estiverem vendo minha aula, é muito simples. Bota no Google, Lei Complementar 566, e vá acompanhando com a literalidade de lei. Por gentileza. Mole? Venha comigo. Aí você facilita a minha vida e a sua, para você aprender melhor. Então, a primeira coisa. O artigo 24, ele trabalha dizendo que o trabalho do policial penal, e cuidado com esses termos, o trabalho do policial penal é eminentemente técnico. Não, técnico. Tem que ter habilidades técnicas para o cara poder ser policial penal. E além de técnico profissional, ele também é especializado. Então, tem duas formações importantes. Técnico profissional e especializado. Isso aqui, cuidado, a banca pode fazer alguma pegadinha com relação a isso, tá, galera? Isso tá onde, Brunão? Lá no artigo 24. Isso aqui com relação ao trabalho do PP. Quem que é o PP? O policial penal. É um trabalho eminentemente técnico e um trabalho especializado. Só que o que eu quero falar contigo aqui são algumas disposições importantes, tá? E tudo isso aqui no artigo 24, que o artigo 24 vai trazer. Como a gente não tem tanto quadro disponível, vem pra cá, deixa eu anotar com vocês aqui no nosso material. Se liga. Palavras importantes. A primeira coisa, aqui no artigo 24, a gente trabalha o que eu costumo chamar, e o estatuto lá também vai estar falando de condições. Algumas condições lá para o trabalho do policial penal. Tu já sabe que ele é o quê? Ele é eminentemente o quê, Bruno? Não. Técnico profissional e especializado. Isso é óbvio, né? Legal, mas não para por aqui. Lá eu tenho 3 determinações que vocês vão ter de memorizar pelo menos as palavras-chave, tá? Cuidado com elas. A primeira é que o cara vai ser submetido à tensão emocional. Tensão emocional, tá? Em virtude de sua projeção conectiva. Já te explico isso aqui, fica tranquilo. Projeção cognitiva. Certo? Por quê? Porque vai ter ideia de conflitos. Vai ser um trabalho prejudicial à saúde mental do cara. Então, quando diz que vai ser um trabalho com tensão emocional, é porque vai ter o quê, pessoal? Vai ter impacto na saúde mental do policial penal.
Então, cuidado. Pode vir uma questão perguntando para você quais são as condições. Tensão emocional. Beleza? Massa. Segunda informação importante, o estresse. O estresse, o quê? Decorrente da função que ele está exercendo. Beleza? Cuidado com isso aqui. E por último, tá? A gente vai ter o quê? A ideia do contato físico. É um trabalho que vai exigir o quê? Muito contato físico com relação às pessoas, tá? E isso aqui, o estatuto ainda diz que pode estar transmitindo doenças contagiosas. Então é um trabalho, né, diferente do comum. Você, mais do que ninguém, sabe disso. Beleza? Cuidado com isso aqui. Show de bola? E agora eu quero falar com vocês uma disposição muito importante, que isso pode cair na tua prova, que é o artigo 24A, que ele vai trazer uma ideia de cumulação de cargos para o policial penal. Repara, Bruno, na Constituição é isso, na Constituição é aquilo. Calma, eu não estou falando aqui do direito constitucional, eu não estou falando do Estatuto dos Servidores, eu não estou falando disso. Estou falando agora da ideia da acumulação de cargo do policial penal que está previsto no Estatuto do Policial Penal. Lei Complementar 566. É isso que eu quero que você memorize. A aula é sobre isso. Mas aí a galera fala, Bruno, não, mas na Constituição é de tal jeito, teve essa mudança recente. Calma. Galera, tem que tomar cuidado. A questão, quando vier na prova de vocês, ela não vai dizer de acordo com a Constituição. Não, ela vai falar de acordo com o quê? Com a Lei Complementar 566. E é o que você tem de saber. Você tem de saber a Lei Complementar 566. Cuidado com essa informação, para o cara não ficar procurando muita coisa ali e, o cara ficar bitolado. Aqui a gente está estudando essa lei, tá? Então veja só, o que eu tenho aqui com relação à acumulação de cargo público? Se houver compatibilidade de horários, logicamente, ou seja, o cara consegue compatibilizar, é assegurado para o policial penal a ideia dele acumular um cargo. Esse cargo tem que ser um cargo técnico, profissional ou científico, que normalmente são aqueles cargos, né, da área da educação. E o Estatuto, a Lei Complementar 566, ela especifica a área da educação. Então, olha só, cargo técnico ou científico das áreas da educação. Então não é qualquer cargo, não é qualquer ramo não, cara. Aqui eu tenho uma especificidade, que o quê? Tem que ser um cargo técnico ou científico das áreas da educação. Cuidado com isso aqui. Isso é muito importante vocês estarem memorizando e ele também assegura aquela ideia lá da Constituição Federal. Tanto que no finalzinho do artigo ele vai dizer, bem como lá no artigo 37 da Constituição. Mas aqui eu quero que vocês se atentem à ideia da literalidade do que está no artigo 24A. Veja bem, por gentileza, quando a gente pega o artigo 24A, eu quero que você entenda como que vai estar lá, que vai ser justamente essa disposição. Isso vai cair na tua prova. Então, a primeira coisa, primeiro requisito, se tiver a ideia da compatibilidade, então o que? O cara consegue exercer os dois sem prejudicar nenhum dos serviços, o que esse cara pode ter assegurado, Brunão? A primeira observação importante, esse cargo é um cargo técnico ou científico, logicamente, da onde, Brunão? Da área da educação. E olha só, não é todo canto em que eu tenho expressamente escrito no Estatuto o termo da área da educação. Mas aqui no Estatuto, na Lei 5.666, eu tenho sim expressamente previsto essa ideia da educação. Tá? E não esqueça também que também vai aplicar aquelas ideias lá do artigo 37 da Constituição, onde eu vou ter aquelas compatibilidades e o Estatuto também faz menção com relação a isso. Mas aqui a gente tem essa especificidade que você tem que estar memorizando. Isso aqui é um potencial de prova muito grande, por quê? Porque não está presente em todo o Estatuto, então eu decoraria isso aqui sem sombra de dúvidas. Tranquilão? Massa, né, galera? Tá dando para copiar, não tá? Show, fico feliz demais. Então vamos lá, seguindo agora. Agora a gente vai começar a trabalhar um tópico novo, né? A gente tem aí o quê? 3 minutinhos de aula e a gente vai começar a falar de um tópicozinho importante. Não, importante, sem sombra de dúvidas, né? E qual é? Na sua tela, comigo agora, meu lindo. Ó, quero que você memorize agora e aprenda comigo uma disposiçãozinha que vai ser agora. A gente vai começar a trabalhar o artigo 25. E o que vai ser o artigo 25? Ele vai começar a trabalhar a ideia do estágio probatório. Do estágio probatório. Isso aqui é muito importante, tá? Cuidado com isso aqui. O que é o estágio probatório que é conceituado no artigo 25 da Lei Complementar 566? O estágio probatório é o período inicial de 3 anos de efetivo exercício do servidor. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem também no edital da Polícia Penal a Lei Complementar 122, que trata não do Estatuto da Polícia Penal, mas do Estatuto dos Servidores Públicos Civis, que lá diz que o estágio probatório é 24 meses. A ideia da estabilidade.
A ideia da estabilidade, o cara vai ter estabilidade com 24 meses, etc. Cara, você tem que saber o que é a Lei Complementar 566, você tem que saber o que é a Lei Complementar 122, porque a banca vai tentar o quê? Confrontar as duas leis. Então você tem que estudar e fazer a esquematização de cada uma. Quando a gente vem para a Lei Complementar 566, a gente tem que o estágio probatório, ele vai ser o período inicial de 3 anos de efetivo exercício do servidor. Então a banca vai pegar para vocês o quê? A banca vai pegar para os senhores e vai tentar mudar isso aqui. Ela vai tentar colocar para os senhores que o estágio probatório é o período de 2 anos e você não pode cair. Então dentro desse artigo 25, que a gente começa a falar um pouquinho aqui sobre o estágio probatório, vocês têm de memorizar o que, Brunão? Essa ideia que vai ser o período. Vai ser 3 anos. E esses 3 anos vai ser os 3 anos não da nomeação, vai ser os 3 anos de efetivo exercício. Guarde essa informação, cara. Isso aqui pode cair na prova de vocês, esses 3 anos aqui. Não só pode, como vai, cara. Porque isso aqui é alvo de prova com muita frequência. Então, é 3 anos, tá? A ideia do estágio probatório consoante, não esqueça, aqui a gente está na Lei Complementar 566. Beleza? Tô bem devagarinho aqui, conceituando para vocês com muita calma, para não ter o quê? Dificuldade de vocês confundirem as duas leis complementares. Beleza? Então guarda essa informação de efetivo exercício. Mas tem algumas informações importantes para vocês. Vem para cá. Presta atenção. Qual o objetivo do estágio probatório? Eu quero que você memorize que toda vida que eu falar no objetivo dele, a banca pode estar cobrando para vocês. O objetivo é justamente, galera, fazer o quê? A ideia de apurar a aptidão do cara para o desempenho das funções. Então eu vou estar vendo se aquele cara está apto para o desempenho das funções. Tá? Para o quê? Para, após isso, depois se eu ver que ele está apto, ele adquirir a famosa e a tão sonhada estabilidade. Então o estágio probatório ele está ali para poder verificar se o cara realmente vai ter direito à estabilidade. Beleza? Cuidado com isso aqui. Então o policial penal ele vai ser o quê? Vai ser submetido a esse período de 3 anos, tá? Para esse estágio probatório, tá? Então aí, beleza. E o que vai acontecer aqui durante esse período, Bruno? Durante esse período de 3 anos, tá? A gente tem uma disposição muito importante que vocês vão ter que estar decorando aqui. Né? Vocês vão ter que estar decorando o quê? Esse cara, né? Ele vai ser submetido a uma avaliação. E eu tô com medo da prova de vocês cobrar isso. O quê? Quem que faz essa avaliação? Durante esse período de 3 anos, a partir, né, do efetivo exercício dele, durante esse período, ele vai estar sendo submetido a uma avaliação. E essa avaliação, ela vai ser o quê? Ela vai ser feita pela chefia imediata dele. O estatuto ele prevê expressamente isso. Quem que é responsável? Ele vai ser avaliado por quem? Pela chefia imediata. Mas além da chefia imediata, tem outro camarada que aparece na jogada, senhores. Quem, Brunão? Uma comissão, né, instituída por um ato do secretário da administração penitenciária. Então, olha que interessante que isso aqui pode vir na prova de vocês. Quem que é responsável por avaliar o policial penal nesse período aqui do estágio probatório? E aí é isso que eu não quero que você erre na sua prova. Eu vou ter duas pessoas. Primeiro, quem vai, nesse período de 3 anos do estágio probatório que o cara vai ter, quando a gente fala em avaliação, a gente vai ter o quê? A ideia da chefia imediata, que vai ser o primeiro que vai estar avaliando, mas além disso eu também vou ter uma comissão que vai ver se esse cara está compatível com o cargo, para ele poder adquirir estabilidade. E essa comissão, olha só que importante, essa comissão ela é instituída pelo secretário de Estado, tá? Comissão instituída pelo secretário de Estado, da administração penitenciária. Isso aqui pode aparecer na prova de vocês, tá? Então veja, quando a gente fala na comissão, quem é que cria? Vai ser justamente o secretário. Ele vai instituir, tá? Isso pode cair na prova de vocês, a ideia do secretário. Beleza? Então, é essa galera que vai estar vendo o quê? A avaliação dos senhores futuramente, com fé em Deus. Quando vocês estiverem aí na Polícia Penal, eu tenho fé que vocês estarão. Beleza? Bacana. Então, vamos lá. A gente acabou de ver aqui essas disposições do estágio probatório, aquilo que é mais importante para vocês. Beleza? Então, guarda essa informação. Beleza? Guarda essa informação da chefia imediata. Agora, veja só que interessante. A gente falou de duas pessoas, né? A ideia da chefia imediata, que vai estar avaliando, e a ideia também do secretário, né? Chefia imediata, e a ideia do secretário, tá? Secretário, tá? Beleza. Aí, veja só. Quando a gente tem, tá? O cara, vamos supor, você é policial penal e você finalizou o estágio probatório.
Quem que é competente para poder estar declarando a sua estabilidade? Aquela ideia de um ato... Porque o Estatuto dos Senhores, ele fala em ato declaratório de estabilidade. Vê só. Ato declaratório de estabilidade. O que pode vir na prova de vocês? Perguntando quem que é competente para poder fazer a ideia do ato declaratório de estabilidade. E aí a banca pode estar falando para vocês que vai ser o quê, galera? A chefia imediata. Mas não, vai ser esse mesmo camarada, ó, a ideia do secretário de Estado de Administração Penitenciária. Esse mesmo cara, que eu não vou estar repetindo aqui para não perder tempo, que eu coloquei aqui para vocês. Ele que vai fazer esse ato declaratório de o quê, Bruno? De estabilidade. Cuidado com essa informação. Isso também costuma cair em prova. Costuma pegar a galera desavisado. Que você pensa que vai ser o governador, você pensa que vai ser a chefia imediata. Não, é o secretário. Então cuidado, que aí ele vai estar declarando realmente a ideia da estabilidade, que chama-se ato declaratório de estabilidade. Sendo mais preciso, salvo engano, isso vai estar com a tipificação, né? Tipificação aí lá no artigo 26, o 25, trabalhar aqui o estágio probatório, e o ato declaratório de estabilidade vai estar no artigo 26 lá da Lei Complementar número 566. Beleza? Que legal, né, cara? A esquematização tá legal. Lembra dessa ideia aqui da posse do exercício, né? Aqui eu nem coloquei para vocês, mas eu havia falado, a ideia, se o cara não entrar no prazo, vai ter aquela ideia do quê? De tornar-se sem efeito. Beleza? Show de bola, galera. Massa demais, né? Tá dando para esquematizar. Então aqui, essa partezinha do estágio probatório, eu fico feliz se vocês conseguiram copiar. Beleza? Se vocês conseguiram copiar, eu fico muito feliz. Agora a gente vai dar uma apagada aqui, tá, senhores? A gente vai dar uma apagadinha para poder ter espaço aqui no nosso quadro. Quem quiser tirar o print, tira agora em 3, 2, 1. Beleza. Show de bola. Apagando tudo. E veja que interessante. A partir de agora a gente vai falar um pouquinho, galera, tá? Sobre uma ideia da carreira do policial penal, tá? Agora a gente vai falar sobre como que o cara vai se desenvolver. E aqui é muito legal, porque vai ser justamente atrelado aos senhores. Para você saber como é que você vai estar progredindo, filho. Bruno, Como é que você vai estar progredindo na sua carreira? Aí é bom demais, né? Aí você vai estar justamente tendo essa ideia de como que você vai estar progredindo na sua carreira. Vem para cá e preste muita atenção que a gente vai começar agora. Então vamos lá. A gente vai ter a ideia aqui em cima do desenvolvimento na carreira. Desenvolvimento na carreira, que a gente começa a conceituar isso. Massa demais. Vamos lá. Cuidado. Primeira coisa. Aulas anteriores. Como é que funciona a ideia a carreira do policial penal? A gente já sabe muito bem, e os senhores têm que saber, que quando a gente fala na carreira de policial penal do Rio Grande do Norte, ela vai ser composta por 10 níveis. PP01, PP02, PP03, PP04, até o 10. Além disso, eu tenho o PP01 até o 10 e eu vou ter o nível especial e o nível sênior. Isso tem de ser memorizado pelos senhores. Isso pode cair na tua prova, isso aqui é obrigação tua saber. Então, quando a gente fala aqui na carreira, que vai estar iniciando não mais no 26, mas no artigo 27, vocês têm de memorizar que lá no artigo 27, senhores, eu vou ter o quê? A ideia, como que funciona a progressão do cara? Como que o cara vai do nível 1 para o nível 2? Isso tem de ser memorizado pelos senhores. Então, eu vou ter lá 10 níveis que vai do PP01, PP02 até o PP10. Além disso, eu também vou ter mudanças de letra, que vai ser a ideia do quê? Do policial penal especial, que vocês têm de tomar muito cuidado aqui, que foi já a ideia agora do nível, e o último é o sênior. Então veja que interessante quando a gente fala nessa ideia da carreira, iniciando-se aqui o assunto no artigo 27, não esqueça, tópico abordado agora aqui por nós será da carreira do policial penal, ela vai ser composta em níveis, onde eu vou ter toda essa ideia. Cuidado com isso, muito importante. E como que o cara vai se desenvolvendo? O desenvolvimento desse cara, ele dá-se-á pelo quê? Pela chamada progressão funcional. Quando eu saio do nível 1 e vou para o nível 2, quando eu saio para o nível 3, é a progressão funcional, é a minha promoção. Então guarda essa informação.
Agora, cuidado com um termo chamado mudança de letra. Olha só, o desenvolvimento na carreira, tá? Ele pode se dar pela ideia de um nível para o outro. Então, eu estou no nível. Aí eu vou lá e passo, ó, tá aqui em vermelho, para outro nível. O cara está no nível 1, vai para o nível 2. Mole demais. Certo? Então, veja só. Só que aqui eu estou falando de nível, tá? Beleza? Agora, cuidado com isso aqui. Existe também a ideia do cara ir para o quê? Para um sênior. Existe a ideia do cara ir para o quebrão. A ideia do cara ir para a classe especial. Vai mudar um pouco. Olha só na tela comigo aqui. Rapidamente. Se liga. Quando a gente pega essa partezinha de nível, é mais simples. Como é que funciona? Se liga, antes de mais nada. Você tem que tomar cuidado para não confundir a ideia do nível e letra. Como assim, Bruno? Vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Essa progressão funcional ela pode ser em níveis e em letra. Dentro de um nível, eu posso ter a ideia da... Como assim? Olha só, vou esquematizar para vocês. Se liga só. Imagina que eu estou o cara no nível 1. Né? O cara pode ser nível 1 A. Ele pode ser nível 1 B. Certo? E aí existe requisitos para o quê? Existem requisitos para as mudanças de o quê? De letras. Não vá confundir a ideia de mudança de nível. Dele ir para o nível 1 para o nível 2. Tá? Como assim, Bruno? Por quê? Perceba que quando a gente está no nível 1A, que é a mudança de letra, ele continua no nível 1. E aqui vai ter um requisito. O nível, pessoal, o nível é como se fosse o degrau maior. E a letra é o menor, porque a letra ela é dentro do nível. E aí o que acontece? Lá quando a gente puxa para o estatuto em si, ele vai dizer que a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma disposição lá no artigo 28 que diz que para ter a ideia, né? Salvo engano vai ser o parágrafo 1º ou 2º, que para poder ter a mudança de letra, mudar a letra, vocês têm de decorar que vai exigir o quê? Vai exigir 1 ano. O prazo de 1 ano. A banca pode tentar dizer para vocês que é a ideia de mudar nível, não. A ideia da letra é dentro de um mesmo nível. Nível 1, letra A, nível 1, letra... Beleza, massa. Agora, cuidado com isso. Então, a movimentação de uma letra para outra é no mesmo nível, tá? E aí, o que funciona? A mudança de letra, vocês têm que tomar cuidado. Toda vida que falam em mudar a letra, artigo 28. Mudar a letra, 1 ano. Vai ter que ter esse prazo de 1 ano. E ela se dá de forma automática, essa mudança de letra. Não precisa, não. A movimentação é automática. Coloca aí no resumo de vocês. A banca pode colocar que isso aqui precisa de requerimento do servidor. Mas não. É de forma automática. Guarda essa informação. Então eu vou olhar o quê? Apenas o tempo de serviço desse cara. Então cuidado com isso aqui. Então, eu vou esquematizar com vocês. Bruno, é importante isso aqui? Porque vocês não podem confundir isso com a mudança de nível. No artigo 28, parágrafo 1º, a gente não está falando da mudança de nível, nível 1, nível 2, não. A gente está falando da ideia da mudança de letra. Mudar a letra. E quando eu falo letra, você vai estar mudando, pessoal, o exemplo que eu dei para vocês lá, a letra, você muda a letra no mesmo nível. Então, cara, é nível 1, letra B. Na nível 1, letra A, mesmo nível. Ele ainda não mudou de nível. E aqui, quando a gente puxa para cá, a ideia da mudança de letra é exigido apenas o quê? A ideia de 1 ano. E além dessa ideia de 1 ano, vocês têm de memorizar que isso aqui vai se dar de forma o quê? Automática. Dá-se de forma automática por quem? Pela Secretaria de Administração Penitenciária. Tá? De forma automática, é automático. Guarda essa informação. Esse 1 ano vai cair muito, tá? Em prova. Pode cair nos simulados, vocês vão ver. A banca pode tentar dizer que isso aqui é a mudança de nível. Por quê? Mudança de nível é diferente da ideia da mudança de letra. E eu quero orientá-los com relação a isso. Tá? Porque quando eu mudo a letra, eu estou no mesmo nível. Então, eu não estou indo de PP01 para PP02. Não. É uma mudança de letra. Guarda essa informação. Por quê, Bruno? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que vai ter o quê? A ideia da promoção funcional. A promoção funcional é diferente. Por quê? Porque não vai exigir 1 ano. Vai exigir 2. É um interstício mínimo de 2 anos. Eu já vou até puxar com vocês para poder a aula ficar completa, porque são assuntos que se complementam. Olha só, não confunda essa ideia de mudar de letra com a ideia do quê, Bruno? Com a ideia da promoção funcional. O que é a promoção funcional? Quando eu falar em promoção funcional, é a ideia do cara, senhores, realmente o quê? De ir de um nível para um nível subsequente. Então o cara está no nível 1, ele vai para o nível 2.
Então aqui realmente é o quê? A ideia da mudança de um nível. Só que aqui eu tenho requisitos, tá? Eu tenho requisitos. E aí vocês têm que tomar cuidado com o que é intertício. Intertício é o período mínimo. Então veja, falou em promoção funcional. A gente puxa para onde? A gente vai ter isso aí lá no artigo 30. Na ideia da promoção funcional vai ser de nível para nível. Então veja, cuidado. Artigo 30, promoção funcional. Quando a gente fala na promoção funcional, existem algumas peculiaridades aqui. A primeira coisa, aqui eu estou falando do cara tá no nível 1 e ele vai para onde, Bruno? Ele vai para o nível 2. Então aqui ele vai estar mudando de nível. Não é ideia de letra. Cuidado, pelo amor de Deus. Então veja, promoção funcional. Aí tem essa palavra que você vai ter de memorizar. A ideia do intertício. Intertício mínimo. Qual o período, Bruno? 2 anos. Além dessa ideia do intertício mínimo de 2 anos, eu também tenho de avaliar mais a ideia do mérito desse cara. O que é o mérito? Ele merece? E como que eu vou avaliar o mérito? O mérito se avalia lá, consoante o artigo 30, na ideia do cara de cursos, tá? Da ideia de cursos, e além de cursos, também na ideia de uma avaliação de desempenho. O cara vai ter que fazer um curso que a gente vai até ver daqui a pouquinho que tem uma carga horária mínima. Então, cuidado, galera. Não vá confundir essa ideia de mudar a letra, que é no mesmo nível, 1 ano, se dá de forma automática pela própria Secretaria de Administração Penitenciária, com a ideia da promoção funcional. Porque quando a gente fala em promoção funcional, eu estou falando em quê? O cara passar de um nível para o outro. Aí a gente tem essa disposição lá no artigo 30. Mas a gente ainda tem que voltar um pouquinho para poder estar falando o quê, Brunão? Para poder estar falando ainda daqui de letra. Só que eu sempre gosto de confrontar a ideia de mudar letra e mudar nível junto, porque quando você confronta junto, você consegue confrontar esses dois prazos, que um vai ser 1 ano e o outro vai ser o quê? 2 anos. E aí você não pode cair na pegadinha da banca. Então veja, toda vida que eu falar na promoção, como que se dá o desenvolvimento do servidor? O desenvolvimento do servidor ele vai se dar com a ideia da promoção e da progressão funcional. E isso vai estar mudando. Quando eu falar na ideia da promoção, 2 anos, o intertício mínimo. Quando eu falar na ideia da mudança de letra, basta que seja o quê? 1 ano do efetivo exercício do cara. Eu vou ter 10 níveis na Polícia Penal, do PP01 até o PP010, a classe especial e sênior. Então guarda essa informação, muito importante. Galera, daqui a pouco a gente volta, já deu mais de meia hora aí de aula, então a gente volta daqui a pouquinho para a aula poder não ficar tão grande, a gente conseguir esquematizar tudo. A gente ainda vai falar sobre algumas coisas aqui dessa parte das letras, principalmente da comissão de enquadramento de pessoal, que vai ser justamente responsável aí pela ideia de o quê? Da promoção. A gente vai ver que é composta por 5 servidores efetivos, mas daqui a pouco a gente fala sobre ela, para não ficar uma aula muito saturante, para não ficar uma aula com muita informação para os senhores. Bacana? Tamo junto, vamos embora. Forte abraço. Lei Complementar 566 na veia.